Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Deuteronômio, capítulo 17 ao capítulo 19. E no capítulo 17, Deus fala sobre as ofertas dadas a ele, que não poderia ter nenhum defeito, né? Ou seja, perfeito. Lembrando que hoje a oferta somos nós, só te lembrando, em Romanos 12:1. E Deus quer que eu e você também sejamos perfeitos. O apóstolo Paulo lhe diz: não que eu tenha alcançado ou já tenha obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo. E você deve prosseguir para o alvo, abandonar a prática de pecado, ser um verdadeiro cristão. E agora ele fala sobre a pena de morte para o feiticeiro, para aquele que levar o povo a se corromper, que adorar outros deuses, que fizer abominação, né? Que profanar o nome do Senhor. Isso daria sentença, pena de morte, e essa pessoa seria levada fora e apedrejada. Agora era na presença de 2 ou 3 testemunhas. E se a testemunha for falsa, você vai ver mais na frente, ela tomaria o lugar, ela seria apedrejada no lugar da pessoa, se fosse um testemunho falso. A gente vai ver no julgamento de Jesus que eles arrumam falsas testemunhas para poder ter o que o acusar diante de Roma, né? E ali a pena de morte romana era a crucificação. Ele não foi morto pela pena de morte judaica, mas pela pena de morte romana. Quem mexesse com César era crucificado. E aí você está vendo então Deus com leis duras para que o povo fosse santo, separado, e ele pudesse manifestar no meio desse povo e todas as nações da terra. Ver que esse povo carregava a imagem de Deus neles, ou a presença de Deus caminhando junto com eles. Quando uma questão for difícil, era para levar no lugar que o Senhor determinasse, e ali os levitas e os juízes iriam julgar aquela pessoa, quando fosse uma questão de homicídio, alguma coisa muito difícil para se resolver entre eles. E juízes como Samuel causava temor, porque Deus não deixava nenhuma palavra dele cair por terra. Leia 1 Samuel 3:9, leia 1 Samuel 16, de 1 a 5, né? O medo que eles tinham de um juiz do nível de Samuel. E no julgamento teria que fazer a sentença que fosse anunciada, né? E o homem que não temesse isso, né, seria também morto, para que aprendam ao temer o Senhor seu Deus e a obedecer os seus mandamentos. E agora ele fala o direito do povo quando escolhesse um rei, o direito do rei, né? Ou os deveres do rei. O que o rei deveria fazer caso eles tomassem posse da terra e escolhesse para eles um rei. Esse rei não deveria possuir muitas mulheres, nem muito gado, nem muita prata, nem muito ouro. É interessante o tanto que Salomão desviou do caminho do Senhor. Fala também que ele não poderia casar com mulher estrangeira, para que aquelas mulheres não desviassem o seu coração e fizesse ele servir aos outros deuses. Leia 1 Reis 11, você vai ficar chocado. 1 Reis 11, do versículo 1 ao versículo 10. Salomão casou a primeira mulher dele, foi a filha do faraó do Egito. Ou seja, ele fez aliança com todas as nações que haviam ao redor. Era um homem podre de rico e tinha 1.000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. E essas mulheres lhe perverteram o coração para servir aos seus deuses. E Salomão fez altares até a Moloque, que sacrifício humano, fez a Astarote, a Milcom, os deuses que Deus falou que não era para adorar, cultuar, nem fazer, nem colocar nada na terra de Israel daqueles deuses, pois ele fez tudo aquilo que Deus condenava e que Deus dá o conselho para o rei não fazer. Leia Deuteronômio 17. E outra coisa, não adiantava o rei falar que não sabia, eu fiz isso porque eu não sabia, porque em Deuteronômio 17, Deus fala que é obrigação do rei fazer um translado da lei na mão. Ou seja, ele tinha que fazer uma cópia, ler todos os dias da sua vida, para que aprendesse a temer o Senhor seu Deus e não fizesse errado.
Ou seja, ele sabia que estava fazendo errado e continuou fazendo errado. Então é um exemplo que a gente tem na Bíblia. Deus deixou tudo escrito. Ele adquiriu, Deus falou, não tenha muitas mulheres. Ele teve 1000 mulheres. Não case com mulher estrangeira. Ele casou com mulheres estrangeiras, né? Não sacrifica os seus deuses. Ele sacrificou os seus deuses. Esse também é um recado para nós, sabe? Nosso chamado é para reinar com Cristo. Nós temos que ser santos. Não podemos nos contaminar com as coisas do mundo. Ter outras mulheres é ter outros deuses, né? Não é só ter outra mulher, é ter deuses, né? E hoje o dinheiro, o príncipe desse mundo, ele cega o entendimento dos crentes. E os crentes amam dinheiro, amam o corpo, amam ídolos gospel, pastores, cantores. Deus não divide a glória dele com ninguém e não dá a glória dele a homem nenhum. Então ele diz, faça uma cópia da lei à mão, leia todo dia, para não desviar dessa lei. Está falando para o rei fazer, nem para a esquerda e nem para a direita. Agora ele repete de novo que os levitas não terão herança, porque o Senhor é a herança deles. Não iam ter herança, né? Eles iam morar no meio das tribos, mas não teriam herança aqui nessa terra, porque a herança deles é o Senhor. E a nossa herança também é o Senhor. Nós também somos cidadãos do céu e aguardamos a nossa herança. Em João 14:1, Jesus falou que iria para o Pai fazer morada para nós, a nossa casa, a nossa herança. Fala para tratar bem os levitas, né, os sacerdotes, né, porque dá para eles o dízimo, o cereal da terra, para que eles pudessem servir ao Senhor, seu Deus, no lugar que Deus escolhesse para glorificar o nome dele. Agora ele fala que quando eles entrassem na terra, que Deus desse a eles. Não era para fazer de forma nenhuma segundo o costume daqueles povos. Passar seu filho no fogo, necromancia, feitiçaria, mágica, né? Coisas abomináveis aos olhos do Senhor, sacrificar os filhos a Moloque, esses povos desse lugar, que Deus vai mandar varrer do mapa, faziam todas essas abominações, e por essas abominações o Senhor os lançaria fora dali. Ele diz feiticeiro, agoureiro, necromante, mágico, encantador, tudo isso é coisa abominável aos olhos de Deus. No versículo 14 ele fala, perfeito serás para o Senhor seu Deus, porque essas nações, elas ouvem todas essas coisas, mas a você o Senhor não permite tal coisa. E agora a promessa do grande profeta, Deus fala que vai enviar um profeta semelhante a Moisés, do meio dos seus irmãos, e toda alma que não escutar a voz desse profeta seria eliminado. Né? Esse é Jesus. Jesus, ele veio no meio do povo de Israel, na tribo de Judá, da descendência de Davi. E agora ele nos ensina como saber se a profecia de uma pessoa, se ele é verdadeiramente profeta ou não. Se a profecia não se cumprir, falou com soberba o tal profeta, não é para você temer ele. E o que mais tem no nosso meio hoje são esses falsos profetas, contando mentiras, lorotas, prometendo coisa que Deus nunca prometeu, falando em nome do Senhor aquilo que Deus não falou. São verdadeiros bodes velhos, cheios de engodo, de dinheiro, de adultério, de arrogância, de soberba, do qual o espírito já foi embora há muito tempo, e ele, cego, vai guiando as ovelhas para dentro do abismo. Então Deus fala que ia suscitar um profeta, né? E quem não ouvisse esse profeta seria eliminado. É interessante no Evangelho de João que quando os sacerdotes e levitas vão até João, que está batizando, eles perguntam, você é o profeta? É esse aí, de Deuteronômio, né? Se ele é o profeta, ele fala, não sou. E agora ele fala das 3 cidades de refúgio, né? Para que o homicida pudesse esconder ou morar, né? Sendo, no caso, fosse a morte, o homicídio não intencional, né?
Ele moraria na cidade de refúgio para que o vingador de sangue, o parente daquela pessoa, não o matasse. Então ele tinha por obrigação de morar na cidade de refúgio, e Deus manda que se façam 3 cidades de refúgio para que para lá pudesse ir o homicida que não matou intencionalmente, né? Às vezes a pessoa esbarrou, caiu algo em cima do outro, né? Ele foi o causador, mas não tinha intenção, aquela pessoa morreu. Ele iria para julgamento, para a cidade de refúgio, e ali ficaria até a morte do sumo sacerdote. E se alguém fosse culpado, né, do homicídio daquela pessoa intencional, aquela pessoa seria levada até os parentes da vítima para ser morto por eles. Olha só. Era lei dura, né? A pessoa que matasse, tocaiasse alguém com intenção maligna no coração de matar, de maldade, seria morta. Tem países que baseiam muito na lei, né? O próprio Estados Unidos tem estados que têm pena de morte. A pessoa matou com intenção e ela também é morta. Aí agora ele fala para não mudar os marcos do teu próximo em uma só testemunha. Não podia se levantar para condenar ninguém. Era no depoimento de 2 ou 3 testemunhas, e aí vai falar que se essa testemunha mentisse, ela tomaria o lugar da pessoa, seria morta no lugar da pessoa, se ela fizesse perjúrio. Fala que não era para ter piedade, era para matar a falsa testemunha, para que os outros também temessem e não fizesse isso de forma nenhuma no meio de Israel. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal. Em nome de Jesus, um grande abraço para você. Fique na paz.